Bom, boa tarde a todos. Nós nos reunimos há pouco aqui na liderança do PL, deputados e senadores, e o primeiro objetivo desse encontro é uma solidariedade ao nosso líder da oposição na Câmara, o deputado Carlos Jordi. Nós acreditamos que o que ocorreu, não é possível que continue a ocorrer, dado a fragilidade das provas que foram apresentadas, até porque nós defendemos que ninguém está acima da lei, todos podem e devem ser investigados, mas dentro do que preceitua a Constituição e a legislação pátria. Então a nossa solidariedade ao deputado Jordi, que lidera a oposição na Câmara dos Deputados e por isso tem um simbolismo, não só por ser deputado, por ser parlamentar, mas por ser o líder da oposição no nosso país. Então é muito grave o que está acontecendo, porque esse tipo de atitude dá a impressão de que se desumaniza uma parte importante da população brasileira que tem uma visão diferente a respeito do que é o Brasil, do que é o mundo, uma visão conservadora e uma visão de direita. O segundo aspecto da nossa conversa aqui, nós ainda estamos debruçados sobre ela, paramos para falar com vocês, é de que forma nós vamos nos comportar a partir do início do período legislativo, na Câmara dos Deputados e no Senado da República. Vamos definir uma pauta institucional, no sentido de preservar e de fortalecer as prerrogativas do Parlamento brasileiro, que dentro do espírito constitucional da separação dos poderes é um pilar essencial, importante, que representa o povo brasileiro na nossa democracia liberal. E há uma evidente hipertrofia, de um poder sobre o legislativo, em cima do legislativo. Então nós vamos definir em conjunto aqui pautas que unem a oposição, a situação, que dizem respeito à preservação das prerrogativas e de como o parlamento deve funcionar nesse equilíbrio necessário entre os poderes da República, entre o legislativo, entre o executivo e o próprio judiciário, que deve ser inerte e deve ser árbitro das eventuais contendas que a sociedade apresenta, e não um propositor de ações como está acontecendo agora, como um padrão. Porque o que aconteceu em 2019 e que era uma excepcionalização, uma excepcionalidade, virou um padrão dentro do Supremo Tribunal Federal, onde dezenas de processos estão sendo abertos de ofício. E isso certamente desequilibra o processo democrático, inclusive da forma como eles estão sendo instituídos. E por fim, a nossa indignação pelo fato de que a democracia brasileira necessariamente tem que ter um processo de tolerância para todos aqueles que, usando o livre-arbítrio e a sua capacidade de interpretar os fatos que ocorrem no nosso país, terem a possibilidade de se expressar livremente. E nós estamos vendo agora uma crescente de vozes que tentam cercear esse direito fundamental do cidadão brasileiro e que caracteriza a democracia. Eu vou passar aqui agora para o nosso amigo Jordi, que certamente vai falar a respeito da sua situação, mas também, principalmente, representando a oposição na Câmara e nos representando a todos nesse momento. Bom, boa tarde a todos. Todos vocês acompanharam o que aconteceu comigo no dia 18 de janeiro e eu acredito que muitos não tenham ainda a noção da dimensão do que realmente aconteceu. Muitas coisas foram ditas pela imprensa, muitas coisas foram ditas pelo diretor-geral da Polícia Federal, mas eu gostaria aqui de esclarecer exatamente como foi aquele dia, que foi um dia muito assustador para mim e para toda a nossa família. Nossa casa é um condomínio, nossa casa tem 2 andares, a casa é trancada, e eu fui acordado às 6 da manhã pela Polícia Federal batendo na porta do meu quarto. Eu durmo de porta trancada no meu quarto. Eu, minha filha de 1 ano e a minha esposa. Ou seja, os agentes da Polícia Federal, com o delegado, aqueles que estavam responsáveis por aquela diligência, pularam a janela da minha casa, invadiram a minha casa. Não foi uma operação padrão, como diz
o diretor-geral da Polícia Federal. Eles invadiram a minha casa pela janela. O porteiro não me interfonou, sabe-se lá por quê, talvez por receio de ser a Polícia Federal, e eles bateram na minha porta de uma forma muito assustadora, batendo, gritando: deputado, Polícia Federal, abre a porta, abre a porta. Eu acordei muito assustado. Minha filha de 1 ano começou a chorar muito, a minha esposa totalmente assustada. Eu fui abrir a porta do quarto e estavam os agentes com um fuzil apontado. De fato, estavam apontados, sim, para mim. Perguntando se eu estava armado, eu obviamente que não, porque estava de samba canção. Me perguntaram se eu tinha arma, eu disse onde estava a minha arma. Eles foram até o local onde estava a arma, pegaram a arma, me convidaram para ir até a sala no andar de baixo, abriram a minha casa, pegaram 2 pessoas vizinhas para que fossem testemunhas daquela diligência. Minto, antes disso eles ainda falaram: nós estamos aqui para cumprir um mandado de busca e apreensão. E eu falei: já sei, Alexandre de Moraes. Ele: exatamente. Não sabia o que era, mas desci e fiquei esperando aquela diligência acabar, os vizinhos acompanhando tudo aquilo que estava acontecendo. Pegaram um cofre na minha casa, eu disse que não precisava levar o cofre, que eu iria abrir o cofre. Estava lá meu passaporte diplomático, pegaram meu passaporte diplomático, pegaram R$1.000 dentro. Eu falei que se quiser levar minha fortuna, pode levar. Eles falaram que não precisava, já que não era uma quantia muito grande de dinheiro. E no final das contas, eles foram embora. Eu tive acesso depois às notícias que já estavam circulando. E aí fui entender que, na verdade, eu estava sendo alvo de uma operação, aliás, de uma etapa da Força-Tarefa da Lesa Pátria, da Operação Lesa Pátria. E aquilo ali me indignou muito, me deixou realmente muito revoltado, porque eu nunca incitei o 8 de janeiro. Eu nunca falei com qualquer pessoa que seja que aquilo ali deveria ser feito. Eu fui saber do 8 de janeiro no dia 7. E todos que acompanharam as minhas redes sociais, e já que agora a Polícia Federal tem acesso ao meu celular, verá que nas conversas eu dizia que aquilo ali era um absurdo que estava sendo feito. Que eram baderneiros que estavam justificando, estavam dando justificativas para que todos os avanços de abuso de autoridade, eles permanecessem. Que aquilo ganhasse mais volume ainda. Eu me indignei com tudo aquilo, postei que aquilo ali era um absurdo. Nunca incitei ninguém para ir para a frente dos quartéis generais, embora todos tenham o direito legítimo garantido pela Constituição Federal de se manifestar pacificamente, onde quer que seja. Creio que nem era o local apropriado, caso fossem contrários ao governo, porque realmente muitas pessoas estavam se manifestando contrariamente ao governo eleito, e isso é legítimo da nossa Constituição, mas em momento algum eu incitei nada. Não há nenhuma conversa minha, nenhum tipo de mensagem em que eu estou fazendo declarações de apoio a qualquer tipo de coisa como essa que está acontecendo. E aí eu vi um papel muito ridículo que alguns veículos de imprensa fizeram, que assim, eu fico até me questionando quantas vezes eu fui enganado pela imprensa, porque eu vi alguns veículos colocando como se fosse realmente um fato verdadeiro, comprovado, de que eu tinha relações com tudo isso que está acontecendo, que tinham mensagens que demonstram que eu sou mentor e articulador de atos antidemocráticos, do 8 de janeiro, de bloqueios de rodovias. E eu me perguntava, que mensagens são essas? Que mensagens são essas, já que estão falando com tanta propriedade que há mensagens que demonstram que eu tenho participação com tudo isso? E aí veio a grande surpresa. Pegaram uma mensagem, uma troca de mensagens, em que o CVC me chama de meu líder. Meu líder. Quantos de nós aqui são chamados de meu líder em Brasília? Meu líder porque ele fez campanha para mim. E aí distorcem tudo o que ele disse, em que ele fala qual direcionamento tem poder de parar tudo. E eu falo para ele: tá podendo falar? Me liga, ou posso te ligar, alguma coisa nesse sentido. E eu tenho plena convicção, não me recordo de qual foi o diálogo que nós fizemos, que já faz tanto tempo, mas eu tenho plena convicção de que eu falei: cara, isso não vai dar em nada. Isso não vai dar em nada.
Acabou. Eu nunca incitei nada. Pegaram uma coisa totalmente distorcida para fazer uma perseguição com o líder da oposição na Câmara dos Deputados. Fizeram uma violência institucional contra a Câmara, contra a oposição, e uma violência contra mim e contra a minha família. Com nada, com absolutamente nada. É tão frágil aquilo ali, é tão frágil, que a imprensa deveria ter vergonha na cara e dizer que aquilo ali é ridículo, para que embasasse uma busca e apreensão. Um diálogo totalmente distorcido, sem nada que pudesse realmente dizer que eu tinha alguma relação, e uma foto que mostrava que o CVC estaria no 8 de janeiro, que foi uma foto adulterada por ele próprio, de uma infantilidade, uma imaturidade, uma burrice da parte dele, que nós descobrimos agora há pouco, que foi ele, de fato, que fez isso. Mas a burrice ainda não é punida no nosso ordenamento jurídico. A imaturidade não é punida. Ele fez aquilo quando ele viu que deu errado, porque talvez ele estivesse ali feliz com as pessoas invadindo aqui Brasília, não estou falando invadindo os prédios não, mas quando viu que deu errado, ele foi e apagou. Inclusive a própria defesa demonstrou isso. Quando demonstrou que aquilo era uma foto adulterada, que era uma foto da posse do Bolsonaro em 2019, e inclusive o GPS dele, demonstrando que ele ficou em Campos, a defesa conseguiu a sua soltura com a revogação da prisão. E sabe-se lá por quê? A juíza que assumiu depois esse caso lá em Campos remeteu para o STF porque viu um deputado. Gente, é inacreditável o que nós estamos vivendo. Eu não tenho medo de justiça. Eu tenho medo de justiçamento. E não é medo por mim, é medo por todo mundo aqui. É medo pelo que está acontecendo no Brasil. Não dá mais para viver nesse caos, nesse tensionamento institucional que está sendo provocado. Esses inquéritos têm que acabar. Inquéritos inconstitucionais. O nosso sistema acusatório determina que quem tem inquéritos para fazer investigações é a Polícia Judiciária, o Ministério Público, que é a parte que acusa também. Cabe ao Judiciário o princípio da inércia, que é simplesmente julgar. E nós estamos vendo eles fazendo todo tipo de inquérito de ofício, com base no regimento interno que nem foi recepcionado na nossa Constituição de 85, em 85 esse regimento. Não o regimento é de 85, e a Constituição de 88 não recepcionou. Em que eles dizem que eles podem instaurar inquéritos caso haja ameaças, crimes contra ministros dentro do prédio do Supremo Tribunal Federal. E esses inquéritos estão se tornando ad eterno. E pega todo mundo. Olha o que nós estamos percebendo, é que tudo isso que foi acontecendo agora é uma pesca probatória, para que possa pegar alguma coisa no meu celular, já que não encontraram nada. Não encontraram nada, um diálogo totalmente frágil para justificar uma busca e apreensão na casa de um deputado, e não um deputado qualquer, o líder da oposição. Somente em ditaduras os líderes da oposição são perseguidos. Uma pesca probatória para encontrar qualquer coisa, para incriminar qualquer um de nós, para incriminar, sei lá, o Bolsonaro. E mais do que isso, para justificar que pessoas que não têm foro de prerrogativa de função, já que o princípio do juiz natural está sendo totalmente violado, pessoas comuns que deveriam ser julgadas pela justiça comum, estão sendo julgados pelos ministros do STF, que deveriam julgar só as pessoas que têm foro privilegiado. Mas como agora um deputado investigado, há a conexão para investigar todos esses aí e condenar todos esses que deveriam ter sido julgados pela justiça comum. E eu não estou aqui passando a mão na cabeça de ninguém que cometeu aquela baderna no dia 8 de janeiro. Aquilo foi lamentável. Mas eles deveriam ter sido julgados sim, por baderna. Não golpe de Estado, porque ninguém queria ali cometer golpe. Mas eles já foram, já estão sendo julgados. Agora, a quem interessa manter esse 8 de janeiro vivo, essa narrativa o tempo inteiro, querendo dizer que a política de apaziguamento ela é ignóbil, e querendo mostrar que vai ter vingança, que vai ter retaliação contra toda a oposição. O nosso dever de oposição é sim lutar aqui pelo que nós acreditamos contra esse governo eleito. E nós faremos isso.
Mas perseguições do judiciário nós não podemos mais aguentar. Eu clamo aqui ao presidente da Câmara, ao presidente do Senado, para que possam fazer com que o nosso poder volte a ser respeitado. Nossas prerrogativas estão sendo totalmente violadas. Precisamos urgentemente restabelecer a normalidade democrática no nosso país. Esse tensionamento, essa guerra que está sendo instituída por algumas pessoas no Supremo Tribunal Federal, só está causando cada vez mais dor. Parece que querem dizimar a oposição, que querem desumanizar a oposição. Eu não sou bandido. Eu não sou bandido. Eu nunca incitei 8 de janeiro, eu nunca provoquei baderna, eu nunca, muito menos financiei, não tem nenhuma prova contra mim com essas coisas que estão aí querendo divulgar. A minha família foi atacada, a minha privacidade foi violada. E aí esses que estão defendendo tudo isso que está acontecendo, eu quero ver se eles gostariam de ver a sua intimidade, a sua privacidade ser violada da forma que foi a minha, e com nada, absolutamente nada. E repito aqui, não tem medo da justiça, tem da injustiça, do justiçamento. Nós vamos aqui fazer alguns direcionamentos a partir da próxima semana, mas não direcionamentos de vingança, de querer mais caos, mais tensionamento, mas que a gente possa resgatar as nossas prerrogativas parlamentares, a normalidade democrática do nosso país. Não dá mais para aguentar dessa forma, pessoal, não dá. Eu sou um parlamentar eleito pelo povo, tenho minhas prerrogativas parlamentares, assim como todos nós que estamos aqui. Eu defenderia isso de qualquer parlamentar que fosse, até se fossem parlamentares da esquerda. E o que nós estamos vendo são pessoas torcendo para que nós sejamos caçados de forma ilegal, inconstitucional. Não vamos mais permitir que isso aconteça. Há de se ter logo esse diálogo do nosso senador Rogério Marinho e os outros da oposição no Senado com o senador Rodrigo Pacheco, para restabelecer essa normalidade democrática. E eu peço a Deus que possa dar fim a tudo isso que está acontecendo. Não dá mais para aceitar isso. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Buscando ser bastante objetivo aqui, porque nós temos uma extensa pauta depois para discutir, como disse o nosso líder Carlos Jordi, a respeito de todas as alternativas que vamos levar para tentar resolver essa questão que já não é de hoje. Eu quero apenas iniciar dizendo que esse fato aqui, pelo menos do ponto de vista do meu conhecimento, deputado de segundo mandato, é inédito, que no dia 24 de janeiro dezenas de parlamentares estejam reunidos em Brasília durante o período de recesso para estar ao lado do nosso líder Carlos Jordi e contra os abusos de autoridade e os desrespeitos flagrantes à Constituição e às nossas leis que estão acontecendo. Eu quero dizer que vários parlamentares não puderam estar conosco porque estão até em viagem ao exterior. Mas os que aqui estão, Jordi, os que aqui estão representando a todos os deputados, do PL ou não do PL, tem vários de outros partidos aqui, bolsonaristas ou que não sejam bolsonaristas, de oposição ou mesmo que não estejam na oposição, que entendem que a agressão que você e sua família sofreram foi uma agressão não somente à pessoa Carlos Jordi, à sua esposa Laís e à sua filha, mas foi uma agressão à oposição e a todo o parlamento brasileiro. A democracia está sangrando no Brasil. E é por esse mesmo motivo que o primeiro anúncio que nós precisamos fazer neste momento difícil que nós estamos atravessando é que a oposição toda concorda que, ainda que tivesse um processo de transição acontecendo para uma nova liderança do deputado Felipe Barros, com quem também conversamos, e ele mesmo disse que estava de absoluto acordo com essa decisão, a apoiava e a endossava, que o deputado Carlos Jordi permaneça como líder da oposição, porque conta com toda a nossa confiança. Ao lado do senador Rogério Marinho, nosso líder da oposição no Senado, o deputado Carlos Jordi tem nos representado bravamente, tem encarado esse desafio como democrata que é, e temos completa confiança de que
tudo o que está sendo feito de acusação contra ele não se sustenta. Ele não precisaria nem se defender, porque as próprias notícias veiculadas pela imprensa, apesar das narrativas, claramente demonstram que o deputado Carlos Jordi não cometeu crime algum. E ainda que tivesse algo de evidência contra si, lamentavelmente, houve uma violação das suas prerrogativas, como jamais aconteceu contra outros políticos nesta casa acusados de graves crimes, inclusive comuns e de corrupção, e que não tiveram devassas nas suas casas ou nos seus gabinetes por interferência da presidência da casa, que fez valer as prerrogativas desses parlamentares. Concordemos com elas ou não, estão na Constituição. Infelizmente, essa mesma defesa, até este momento, não coube, por parte da casa, ao deputado Carlos Jordi. Mas eu quero aqui também, e assim concluindo, saudar a presença do segundo vice-presidente dessa casa, deputado Sóstenes Cavalcante, também membro do PL e da oposição, mas acima de tudo representante, eleito por nós deputados para estar na mesa diretora, e que também já publicamente demonstrou o seu total repúdio ao abuso de autoridade, às ações do STF, da Polícia Federal e do Ministério Público, neste caso específico, e que vai poder aqui também, diante da imprensa e diante de todos os presentes que nos acompanham pelas redes sociais, falar sobre os próximos passos que ele, como vice-presidente da casa, e nós, como parlamentares, poderemos dar daqui para frente, para que jamais uma violação de prerrogativa desta forma seja cometida outra vez no parlamento. Muito obrigado pela atenção de todos. Boa tarde a todos. Inicialmente, me solidarizar também com o líder da oposição, o deputado Carlos Jordi, pelo ocorrido já de conhecimento de todos. Dizer que na democracia um dos princípios básicos constitucionais é a harmonia entre os poderes. É salutar e democrático que em toda democracia exista a oposição. Sem oposição não existe democracia. Lamentavelmente, já de alguns anos, alguns episódios que a posterior colocaremos toda esta cronologia claramente a vocês, nós estamos vendo um poder sobrepor sobre o outro. O que aconteceu com Jordi não é caso isolado, já é repetido, e para mim isso tem início muito antes de 2019, acho que começa em 2015. Para não dizer que este é um fato isolado com a oposição atual, recentemente nós tivemos uma decisão, e desta não do STF, mas também do Poder Judiciário, contra um parlamentar governista, que foi bloqueada a conta de R$1 milhão do deputado do meu estado, Glauber Braga. Para que não digam que este é um assunto somente da oposição. Há exageros contra a oposição, contra a governista, e o que está acontecendo aqui é um desequilíbrio dos poderes. A ordem democrática requer de ambas casas, e na minha função de segundo vice-presidente, com todo o respeito institucional que temos e manteremos ao nosso presidente Arthur Lira e ao presidente Rodrigo Pacheco, junto com os líderes da oposição e todos os demais líderes que nós vamos conversar a partir da retomada do ano legislativo no dia 5 de fevereiro, nós buscaremos todos os mecanismos para que o Congresso Nacional, Câmara e Senado não sejam mais desrespeitados por nenhum outro poder, e que os poderes voltem a viver de forma harmônica, respeitando-se e cada um dentro da sua atribuição. É lamentável o episódio acontecido, mas que, volto a reiterar, não é caso isolado e não é somente com a oposição.
Eu lamento que muitas vezes alguns querem abordar este assunto tentando diminuí-lo a atos contra bolsonaristas. Quero repetir que aqui, além de bolsonaristas, existem parlamentares hoje aqui de oposição que não são bolsonaristas. Há uma oposição maior do que os bolsonaristas. E esta oposição, ela é importante, porque não preciso dizer a ninguém que a oposição, o dever dela é fiscalizar o executivo. E o nosso papel, nós não abriremos mão em momento nenhum. Falo como segundo vice-presidente, mas todos sabem que a minha vaga na mesa é a vaga do meu partido, Partido Liberal, que é de oposição ao atual governo. Portanto, o meu papel, junto com todos os demais parlamentares, será a busca deste entendimento e do diálogo com o presidente Arthur Lira, com o presidente Rodrigo Pacheco, com os líderes, não somente os líderes da oposição em minoria, mas nós buscaremos demais líderes para que nós possamos restabelecer o respeito à Câmara dos Deputados, em especial seus ambientes e suas dependências, que lamentavelmente já parece que está querendo virar rotina o que tem acontecido no nosso ambiente de trabalho, bem como no Senado Federal já aconteceu circunstância semelhante. Esta é a nossa missão. Tenho convicção de que este episódio encerrará e colocaremos aqui um limite a tudo isso, em especial com a ajuda do presidente Arthur Lira e do presidente Rodrigo Pacheco, que eu tenho convicção não faltarão com o Congresso Nacional. Muito obrigado.